Graça e paz, abençoados, graça e paz. Aqui é o teu irmão, teu amigo, Jonas Barros, do canal Caminhos da Graça. Amém? Estou alegre, estamos felizes, estamos contentes, estamos completos em Cristo, como eu sempre falo. Amém? Pessoal, já deixo avisar vocês o seguinte: ontem eu já não gravei mensagem, tá? Para hoje, ou seja, ontem já não teve mensagem, né? Um pouco, não seria resfriado, não seria uma gripe, mas é meio que escorrendo o nariz, né? Meio coriza, né? Coriza. Então eu vou gravar essa mensagem mesmo meio que suando, limpando o nariz aqui, mas eu preciso gravar, abençoados. Eu preciso gravar, por quê? Por quê? É o assunto do momento, é o assunto mais importante para que os abençoados filhinhos de papai amado, que já foram salvos, já foram libertos, já foram transformados, já foram libertados, já receberam a sua liberdade, tá? Por Cristo, já foram justificados gratuitamente por Deus naquela cruz, através de Cristo Jesus, e não sabem ainda, abençoados, e não sabem disto ainda. Então, quando se deparar com esta mensagem aí no canal do abençoado Jonas Barros e tantos outros canais que está aí no YouTube, basta você digitar aí, né, pelo YouTube, aí, pelo Google aí, escatologia consumada, né? Você vai ver quantas mensagens tem, uma melhor que a outra, uma maior que a outra, uma com mais detalhe do que a outra, tá? Com explicações, claro que mais que venha mais clarear a tua mente, o teu entendimento. Mas isso aqui é uma questão de crer, abençoados. Isso aqui é uma questão de crer. Não tem o que fazer, não adianta ficar dando meia volta, não adianta ficar dando desculpas, não adianta, tá? Então o próprio Jesus, antes da cruz, ele sempre usou a palavra o seguinte: seja crente e não incrédulo. O crente é aquele que crê, creia e não seja incrédulo. Então o próprio Jesus falava isso e é verdade, né? Então aqueles que não crêem nessas escrituras que nós vamos ler, que nós vamos conferir aqui, abençoados, continuando aquele assunto, Jesus já voltou. Você sabia? Jesus já voltou e o mundo não se deu conta. E o mundo não se atentou, o mundo não se acordou, o mundo está dormindo para este assunto, para estes fatos, tá? Isto é fato. Jesus voltou no ano 70. No ano 70 se deu toda essa questão de arrebatamento, de juízo final, de quem foi salvo, de quem foi condenado, de quem foi perdoado seus pecados e salvos na geração de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, né? De Jesus de Nazaré, né? Então, vamos ver esse assunto mais um pouquinho, amém? Mas você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Você que está entrando agora, caindo de paraquedas aí, e viu esse tema aí, te chamou a atenção, se inscreva no canal, deixe teu joinha, acesse o sininho das notificações e seja abençoado. Tem vários louvores, vários hinos em linha com a graça, tá? Neste canal Caminhos da Graça, com Jonas Barros. Você pode ser, basta querer, basta crer, você vai ser muito abençoado. Muito abençoado. Por quem? Por Jesus Cristo. Aquele que eu anuncio, aquele que eu prego, amém? Eu sou mais um, apenas mais um, ministro da graça, que prego a verdade. A única verdade que liberta, que transforma, que salva, que coloca o homem, coloca a mulher que crê e ama a Deus na posição de filho,
na posição de filho, filho amado, filho querido, filho completo e perfeito, é de Deus. Amém? Mas vamos começar aqui com o texto de Mateus, tá? No outro estudo que nós tivemos, nós lemos Mateus 26, 62, 63, 64, 65, Mateus capítulo, né? Capítulo 26, o versos 62, 63, 64, 65. Limos João 14, 6, aonde está a prova que todo mundo conhece, que Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Então, se ele é a verdade e você crê que ele é a verdade, então Jesus não pode mentir, gente. Então ele não mente. Eu deixei esse texto por prova, como prova, de que Jesus disse, eu sou a verdade. Então ele falou a verdade, simplesmente a verdade. E se ele falou a verdade, se você crê nisso, você vai ter que crer que ele veio no ano 70. Porque foi o que ele disse, que na sua geração, eles veriam Jesus, eles veriam ele vindos nas nuvens com poder. Nuvens nuvem significa juízo, gente. Acerto de conta, gente. Juízo. Nuvem quer dizer é uma figura, tá? É um significado de uma figura de juízo. Juízo, acerto de conta, tá? Biblicamente falando. Amém? E daí nós lemos também Mateus 24, 34, Mateus 15, 24. Foi esses os textos que nós lemos aí na primeira mensagem, né? Na primeira mensagem, você pode olhar lá, pode ver lá no canal. Jesus já voltou, você sabia? Então nós vamos continuar agora mais vários textos, várias passagens bíblicas, tá? Que comprovam, em cima desses textos que eu acabei de citar, muito mais verdades verídicas, tá? Que é só você parar, ler e pensar um pouquinho, você vai ver, você vai crer, você vai receber essa revelação, tá? Na luz das Escrituras, na luz da palavra. Próprias afirmações dos discípulos, dos apóstolos. O apóstolo Paulo também falou sobre isto, tá? Nós vamos conferir lá na frente. Pedro falou sobre isso, Mateus, Marcos, Lucas, João, o próprio Jesus, em vários textos, isso aqui, é ele que está falando, tá? Então vamos lá então. O primeiro texto que eu tenho aqui é Mateus 13, 41. Mateus 13, 41, que diz assim, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino. Do seu reino, gente. Do seu reino. Tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Tá vendo? Ele vem nas nuvens, juízo, acerto de conta. Então, ele vem, veja bem, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino. Tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Amém? Vamos ler agora Mateus 16, 27 e 28. 16 de Mateus, 27 e 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Olha aí, ó. E então dará a cada um segundo as suas obras. Olha aí, ó. Tá vendo? Então isto aqui prova segundo as suas obras. Tá vendo? Por quê? Porque era o tempo da lei. Era a dispensação da lei. E pela lei tinha que se ter obras. Mostra a fé e obras. Obras e fé. Tá? Então é isto aqui que responde àquela geração. A geração que veio. Quem que veio sob a lei? Debaixo da lei?
Jesus de Nazaré. Tá vendo? Por isso que cada um ia ser julgado segundo as suas obras. Tá? 28. E em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí, abençoados. Olha só. Olha só. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí, abençoados. Então, é o seu povo, é na sua geração, naqueles dias, muito breve, muitos deles, Jesus está afirmando que não provariam a morte, mas iam ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Tá vendo? Ou seja, vindo com juízo, com poder, vindo para julgar, como juiz, para julgar, salvar e condenar, separar os da direita e os da esquerda, salvar uns e condenar outros. Tá vendo? Segundo as suas obras, né? Segundo aquilo que praticou. Amém. Agora, abençoados, vamos ler Mateus 19, 28. Mateus 19, 28, que diz assim: E Jesus disse-lhes, em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí, tá vendo? Então hoje não existe mais tribos, gente. Depois do ano 70, depois da cruz, não existe mais tribo A, B, C, D, E, F, G, H, ou tribo 1, 2, 3, 4, 5, não existe mais isso. Isso foi para aquela época, não existe mais. Tribo de Levi, tribo de Judá, tribo de... Não existe mais, gente. Tá? Então, eles iriam julgar as 12 tribos de Israel. Tá vendo? 19, 28, né? E Jesus disse-lhes, em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tá vendo? Então é assunto com eles, gente. Isso aqui é com eles. Não tem nada a ver com povos, com nações, com etnias, com estrangeiros. Fora. Ou seja, que não seja de Israel. Que não seja o povo dele, da geração dele. Da geração dele. Amém? Mateus 23, agora 34 ao 36. Mateus 23, do 34 ao 36. 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. 36. E em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre vós, esta geração. Aí, abençoados, tá vendo? Então tudo isso Jesus está afirmando, esta geração vai acontecer nesta geração, logo, muito em breve. Muito em breve. É como Jesus falou lá em Mateus 26, né? Em Mateus 26, ou 64 e 65, quando Jesus afirma para o sumo sacerdote, breve vós, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem de poder. Então, quando Jesus falou isso, abençoados, para o sumo sacerdote, todos que ouviram, o sumo sacerdote e todos que ouviram,
entenderam que era juízo, gente. Que era juízo, que descia então, que ia vir sobre eles a sentença, a condenação, o acerto de conta, o juízo de Deus. Ou seja, a mão de Deus tratando com eles, com ira, com revolta, com justiça. Aquilo que está escrito lá em Hebreus, né? Que Deus é amor, mas Ele é um fogo consumidor. Ele é juízo. Ele é um Deus que acertou as contas e acerta as contas. E acertou as contas com eles. De tudo aquilo que profetizou, né? Não toqueis nos meus ungidos, não zombeis dos meus profetas, não façam mal aos meus profetas. Deus avisou, tudo Deus instruiu eles, mas eles não deram ouvido. Não deram ouvido, desobedeceram. E tudo aquilo que Deus falou para não fazer, eles fizeram. Então desce o juízo. Jesus já veio em nuvem no ano 70, de 64 a 70, né? Começou ali e no ano 70 se deu então as quedas dos muros, a queda do templo, e foi incendiado o templo, e foi revirado todas as pedras, desde as calçadas. Tudo, como Jesus falou, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo que Jesus falou se cumpriu à risca, conforme ele falou. Amém? Mas vamos agora então, Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Aí, abençoados, tá vendo? Então, quando Jesus falou este evangelho do reino, era o evangelho que ele veio pregar, o evangelho que ele veio testemunhar, o evangelho que ele veio falar, anunciar e viver, para que eles vissem, para que eles vivessem, para que eles aprendessem, para que eles crescem em Jesus de Nazaré, crescem no seu Messias, no seu Salvador. Mas não creram. Claro que nem todos, né? Mas muitos ali creram. E como diz a palavra, né? Aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. É isso que Jesus diz, esses versículos que Jesus fala isto, tá? Não é para nós, gente. Não é para fora de Israel, não é para fora da sua geração, não é para fora da sua nação, não é para fora, não é para os de fora, não é para os estrangeiros, não é para ninguém mais além deles. Deles, da sua geração, e quem estava ouvindo o seu reino, quem estava aprendendo, quem aprendeu a sua doutrina, os seus ensinamentos sobre aquele evangelho do reino que Jesus pregou, que Jesus trouxe, tá? Então é com eles o acerto. Amém? 24, 14 eu li, agora o 27. O 27 agora. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha aí, ó. Tá vendo? Então seria muito rápido. Seria muito rápido esse acerto, esse juízo, Jesus vindo na nuvem com poder. Tá? É muito rápido, é o que nós podemos entender aqui. Amém? O 30 agora. O 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, aí tribos novamente, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí, abençoados. Tá vendo? E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, eles veriam o juízo descendo, a ira de Deus descendo, o julgamento de Deus descendo, a sentença de Deus descendo. É linguagem de figura, gente. Tem que entender isto.
Você precisa crer nisto. É linguagem de figura que Jesus está falando, que ele está dizendo aqui. Vós vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, na nuvem do céu, com poder. Poder do quê? De julgamento, gente. De ira, de julgamento. De julgamento, de juízo dele. Juízo dele. Amém? E agora, o 34. O 34. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração, não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Tá vendo? Então Jesus afirma que não passaria aquela geração. Ele está dizendo, não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Amém. Amém. Marcos 13:30 agora. Marcos 13, versículo 30. Marcos 13, versículo 30. Diz assim: na verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Olha aí, ó. O sermão profético continua, a vinda do Filho do Homem. Marcos 13, versículo 30. Jesus repete, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Amém. Lucas 4, 43. Lucas 4, 43. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Tá vendo? Então Jesus também pregou, ensinou o evangelho, o seu evangelho, o evangelho do reino, tá? Jesus era o reino de Deus. Jesus é o reino de Deus, gente. E ele estava ali. Ou seja, ele veio anunciar, ele veio pregar, ele veio mostrar ao homem, não ao mundo. Ao mundo. Quando a palavra se refere mundo, é o mundo daquela geração. É o mundo dele. É o mundo da nação dele. É o mundo do povo dele. É o povo dele. Tá? Jesus não sai para fora. Tá? Os discípulos não saem para fora. Pregando o reino de Deus. O reino do Messias. Aquela salvação. Tá? Que era segundo as obras. Segundo as obras que cada um praticou. E no que creu, no que aprendeu com Jesus Cristo, né? Com Jesus de Nazaré. Quanto ao seu reino. Quanto ao seu reino que ele veio anunciar e pregar. Amém? Lucas 4, 43 esse, tá? Agora Lucas 11, 29. Lucas 11, 29 agora. Diz assim: e ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Aí, ó. Tá vendo? Então Jesus, ele diz que aquela geração, gente, era maligna. Maligna. Tem nada a ver com diabo, Satanás. Não. Maligna. O que quer dizer maligna? Aquela geração era má. Má, gente. Era mau. Eles eram maus. Eles eram ruins. Eles eram rebeldes, desobedientes. O próprio Jesus chegou a falar uma certa feita que a multidão seguia ele. E ele chegou a dizer para eles, vocês me seguem? Vocês estão junto comigo? Vocês me acompanham?
pela comida que perece, e não pela comida que não perece. Ou seja, vocês me seguem porque eu multiplico pães e peixes. E não por causa da doutrina, do evangelho do reino, não por causa da palavra que eu prego. Mas me seguem por causa do pão e do peixe. Ou seja, vocês me seguem por coisas materiais. E não por coisas ou palavras que é espírito e vida. Amém? Mas vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Esse foi Lucas 4:43, Lucas 11:29. Lucas 11:29 eu li agora, né? Olha lá. Ó. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal e não lhe será dado um sinal. Outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Então Jesus estava dizendo aqui para eles, tá? Claro que muitos não entenderam, que ele estava falando que importa e o maior sinal, e não há maior sinal do que o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. E Jesus importava que ele ficasse 3 dias no seio da terra e fosse levantado com poder e grande glória. Amém? Agora, esse foi Lucas 11:29, tá? Vamos continuar aqui agora. Lucas 16. Lucas 16:16 agora. Lucas 16:16, que diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Aí, abençoados. Então aqui está a prova de que a salvação na época era para quem cresce em Jesus, mas também pelas obras, gente. Eles tinham que crer em Jesus, ter fé em Jesus, que ele era o Messias, que ele era o Salvador, que ele era o bom pastor deles, que ele veio salvar eles, tá? E mostrar o quê? As boas obras. As boas obras, gente. Boas obras. Obras dignas de arrependimento, que é o que nós achávamos, era o que nós vivíamos lá. Obras dignas de arrependimento, como diz aquele versículo, né? Mostre-me a fé, que eu te mostro as minhas obras. Porque a fé sem obras é morta, e as obras sem a fé também eram mortas. Então isso era deles, isso era para eles. Isso é eles que viviam isso. E precisavam e tinham que viver. Fé e obras. Obras boas, né? Amém. Mas vamos lá então, abençoados. Vamos lá então, vamos continuar aqui. Esse foi Lucas 16:16. Lucas 17:22 agora. Lucas 17:22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Aí, abençoados. Vem dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis mais. E não o vereis. Vem dias. Jesus disse para eles. Quais esses dias aqui, abençoados? O dia em que ele foi morto naquela cruz e o dia em que ele ressuscitou. O dia em que ele foi estirado naquela cruz e o dia que ele ressuscitou. É isso que Jesus está se referindo aqui. É isto. Lucas 17:22. Agora, o 26. O 26 agora. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Aí, abençoados. Tá vendo? Jesus dizendo como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Aqueles dias, tá? Comem, bebem, casam-se, se dão em casamento, festas, orgias, pecado, transgressão da lei, e assim aquele povo viveu. E assim eles viveram. E rejeitaram o seu Salvador, rejeitaram o seu Messias, não acreditaram, não creram nele.
E até que o dia chegou. O grande dia chegou. Jesus vindo na nuvem, como ele prometeu, com juízo de Deus, com julgamento. Amém? E isto aconteceu. Agora, João 21, 21, gente. João 21, 21. João 21, 21. São João, né? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? João 21, 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique, até que eu venha, que te importa? A ti? Segue-me tu. Pedro perguntando a Jesus. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na cela se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? E vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Aí Jesus responde Pedro, né? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique, até que eu venha, que te importa? A ti? Segue-me, tu. Aí, ó, segue-me tu. Amém. Então Jesus dizendo, dando essa resposta para Pedro. Amém? Agora, Lucas 18, não, Lucas 18, 7. Isto, Lucas 18, 7. Lucas 18, 7 agora. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio, para com eles? Olha aí, abençoados. Será que Deus não vai fazer justiça? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aí, ó, tá vendo? Então os justos, os escolhidos de Deus que clamam, o sangue de Caim, o sangue de Zacarias, o sangue dos profetas, o sangue daqueles que eles mataram, o sangue daqueles que eles calaram a boca, eles clamavam justiça. E tudo isso Jesus dizia. E tudo isso Jesus estava anunciando para eles. O famoso e assustador fim do mundo, juízo final, julgamento de Deus, ira de Deus. Né? É isso aí, gente. O Apocalipse, grande destruição, grande lamento, choro, ranger de dentes. É isso aí, gente. É isso aí, né? Lucas 18, 7 foi este. Agora Lucas 11, 49. Lucas 11, 49. Lucas 11, 49 diz assim: por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Aí, abençoados, os justos que clamam, que nós acabamos de ler, em Lucas 18, 7. Está aí, ó. Tá vendo? Então é toda essa justiça, esse juízo, nuvem, vem nas nuvens. É isso aí, gente.
Tá? Para você entender. Então era com eles, o acerto de conta, era para eles essa palavra tão assustadora, né? Fim do mundo, fim dos tempos, juízo de Deus, juízo final, tudo isso aí que nos assustava e que te assusta ainda, abençoado. Te assusta ainda? Creia, abençoado, creia. Está aí, pegue a primeira mensagem lá, essa é a segunda parte da mensagem. Jesus já voltou, Jesus já veio. Você sabia? Você sabia? Caminhos da Graça, canal Caminhos da Graça com Jonas Barros. Veja lá, veja lá, amém? Lucas 11, 49 ao 51. Vamos lá então. Vamos repetir aqui. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Aí, abençoados. Isto será requerido desta geração, gente. Desta geração. Então, quantas profecias tem no Velho Testamento, gente? Que nós não vamos para lá, nós não vamos pegar. Não precisa. É como eu falei na mensagem passada, na outra mensagem, na primeira parte dessa mensagem aqui, é como eu falei. Se você não crê nisso, você não crê. Você é incrédulo. Você é incrédulo, abençoado. Então, creia. Creia. Ele já te salvou, já te libertou, já te completou, já te fez perfeito nele, naquela cruz. Isso aqui não tem nada a ver conosco. Isso aqui não tem nada a ver para nós. Foi com eles, para eles, naquela geração. Naquela geração de Jesus lá. Amém. E com o povo dele, né? Naquela geração e com o povo dele. Amém. Mas nós lemos aqui então Lucas 11, 49 e 51. Agora Marcos 1, 15. Marcos 1:15, gente. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Marcos 1:15, que diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí, Jesus dizendo, o tempo está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tá vendo? Então, aquilo que os pastores ensinaram para nós, gente, que nós tínhamos que se arrepender, nós tínhamos que crer no Evangelho, que o tempo estava próximo, que o dia estava perto, que o dia estava próximo, tem nada a ver para mim nem para você, abençoados. Tem nada a ver para nós. Tem nada a ver. Nada a ver. Tá? Então era para eles, Jesus estava falando para eles, estava bem perto e bem próximo, o dia. O dia. Amém? Marcos 1:15 nós lemos, agora Atos 2:36. Atos 2:36. Atos 2:36, que diz assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí. Saiba, pois, toda a casa de Israel, gente. Presta atenção nisto, abençoados. Nisto que vocês têm que prestar atenção. Saiba, porém, agora, toda a casa de Israel. Aonde que está o mundo? Aonde que está a igreja? Pensa para o teu pastor mostrar para você aonde que Jesus falou que vinha buscar a igreja, arrebatar a igreja, acertar conta com ele, com a igreja. Quem foi fiel vai ser salvo. Quem não foi fiel, ele vai jogar no inferno. Ele vai condenar. Ele vai julgar e vai condenar. E não sei o quê. Aonde que está isso? Isso não existe, gente. Isso não existe.
Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel. Pedro está falando. Pedro, né? Pedro que escreveu Lucas. Foi Pedro? Foi Pedro, né? Ele está dizendo aqui, ó. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí. Tá vendo? Tá vendo? O que eles não receberam, o que eles não creram, era o seu Senhor, era o seu Deus. Vocês lembram quando Tomé, duvidando, falou para os seus irmãos, que estavam lá na casa, lá no cenáculo, lá. Lembra o que Tomé falou para eles? Que só ia crer se ele visse? Se ele o apalpasse? E Jesus, quando chegou, disse, Tomé, e foi até Tomé. Tomé, trêmulo, caiu sobre a terra, de joelhos, e disse, Senhor meu e Deus meu. Está aqui. Aquele Senhor a qual eles tinham crucificado, aquele Jesus a quem eles tinham crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Está vendo? Amém, amém. Nós estamos em Atos 2. Atos 2, 36. 36 ao 40, abençoados. Vamos continuar lendo aqui. 37 agora. E ouvindo eles isto, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Aí, abençoados. Olha o que eu vivi muitos anos. Que este era o batismo verdadeiro. Que este era o verdadeiro arrependimento. E eu te pergunto, para quem que foi isto? Para eles, abençoados. Para eles que tinham crucificado Jesus. Para eles que tinham dito, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Para eles que tinham dito, solta Barrabás e mata Jesus. Prendam Jesus, crucifiquem Jesus, soltem Barrabás. Foi para eles. Foi para eles. Vocês entenderam? Que eles tinham que se arrepender? Eles tinham que ser batizados em nome de Jesus Cristo? Foi eles, foi para eles. A doutrina e o ensinamento do arrependimento e batismos. Que Paulo lá na frente, em Hebreus capítulo 6, ele diz, largando mão, lançando mão, lancem para fora, coloquem para fora. Não executem mais, não façam mais, não obedeçam mais, não pratiquem mais o que? Doutrinas de imposição de mãos, doutrinas de batismos, doutrinas de arrependimento e tantas outras coisas, gente. Por quê? Porque foi para eles. Foi para eles e não para nós, que estamos no tempo da graça, na nova aliança, e estamos crendo que estamos libertos, limpos, salvos por Jesus Cristo. Pela fé, pelo que cremos nele. Amém? Esse foi Atos 2, 36 ao 40. Agora Atos 2, 15. Atos 2, 15 ao 17. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Sonharão sonhos. Aí, abençoados. A promessa do Espírito Santo. A promessa para os seus escolhidos, a promessa para os seus eleitos, a promessa para aquele povo que ia crer, que Deus sabia, Deus tinha conhecimento, que iriam crer, que iriam receber esta palavra. Tanto é que foram quase 3.000, né? 3.000. É isso.
né? Que creram, se converteram e foram batizados, e enfim, amém. Né? Esse foi Atos 2, 15 ao 17. Colossenses 1, 23 agora. Colossenses 1, 23. Colossenses 1, 23 agora. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Colossenses 1, 23 esse. Agora 1 Pedro 1, 19. 1 Pedro 1, 19. Primeira Pedro 1, 19. Primeira Pedro 1, 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 19 e 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias. Últimos tempos, por amor de vós. Tá vendo? O qual, na verdade, em outros tempos foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Aí, ó. Tá vendo? 1 Pedro 1, 19 e 20. Agora 1 Pedro 4, 7. 1 Pedro 4, 7. E já está próximo o fim de todas estas coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração.